Tic-tac, está correndo. Você não terá outra oportunidade a não ser essa. Descruze seus braços e vamos à luta. Estamos prestes a entrar numa grande tribulação e os crentes estão dormindo. Irmãos, aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Juízes, capítulo 9. A partir do versículo 7. Obrigado. Juízes, capítulo 9, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Levaram esta notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerizim e exclamou o povo com grande voz: ouve-me, atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram a oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira, chamado Abimeleque. Ele era filho de Gideão, porém não de suas esposas, mas de uma escrava. E este cidadão, ele convocou o povo e fez-lhe uma pergunta: vocês gostariam de serem governados por 70 pessoas? Ou 70 líderes? É claro que não. Então eu proponho a vocês escolherem uma pessoa e me coloco à disposição. E o povo, sem discernimento, assim o apoiou. Mas a Bíblia diz que para que não houvesse assim uma mudança de planos por conta dos seus irmãos, ele armou uma emboscada e contratou mercenários e matou todos eles no fio da espada, menos um, que foi o Jotão, que fugiu pelas montanhas e salvou sua própria vida. Então esse indivíduo matou quase todos os seus irmãos para assumir o reinado. E ali Jotão, ele conta essa parábola. Ele conta essa parábola dizendo que aqueles que querem e podem fazer o bem, não fazem. E por isso traz uma grande destruição. O Senhor, Ele deu aqui a orientação a ele, contando essa mensagem, dizendo sobre a oliveira, contando uma história como se fosse uma reunião entre as árvores para escolher assim um líder. E chamou a oliveira: oliveira, por que você não reina sobre a gente? Oliveira: eu? Você acha que eu vou desperdiçar o meu óleo tão precioso, a qual os deuses tanto admiram e o povo tão reverencia, para poder reinar sobre vocês? De forma nenhuma. E a segunda figueira também recebeu o convite, e ela disse: eu jamais.
Você acha que eu vou desperdiçar minha doçura, o poder até mesmo de curador? Muitas pessoas me desejam. Eu não quero de forma nenhuma reinar sobre ninguém. E ali a terceira árvore que foi questionada foi a videira. E é interessante que a resposta foi a mesma. Mas nós observamos que a omissão leva a pessoa também a cometer um pecado. A omissão é um pecado. Como dizia Thomas Brooks, a opinião ou a omissão é um pecado que se faz não fazendo. Então, quando você pode fazer algo e não faz, você se torna um omisso e pecador. Você está correndo grande perigo. Por isso, meus amados irmãos, o Abimeleque, o governo dele foi curto, apenas 3 anos. Apenas 3 anos. O próprio povo se revoltou contra ele. Foi morto pelas mãos de uma mulher. Quando ele se aproximou, próximo aos portões de uma muralha, e uma pedra de moinho foi lançada na sua cabeça. E antes dele dar o último suspiro, ele chamou um dos seus soldados, um jovem, e disse: enfia essa espada em mim e me mate, porque eu não quero que todos saibam que uma mulher foi capaz de tirar minha vida. E assim foi feito. Meus amados irmãos, nós precisamos de saber que o povo de Deus precisa de discernimento. Discernimento. O povo de Deus às vezes não busca como deveria buscar a direção de Deus. E quando nós não buscamos a direção do Espírito de Deus, entraremos em colapso e naufragaremos nos mares revoltos da vida. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso ele está pecando. Muitas das vezes, aqueles que têm a capacidade, o chamado, a desenvoltura para realizar as coisas do eterno, usam desculpas, e as piores desculpas possíveis. Assim como o Senhor Jesus, ele contou uma parábola sobre o convite das bodas. E um dos convidados disse assim: eu quero agradecê-lo pelo convite tão nobre, mas eu gostaria de recusar o convite porque eu me casei. Mas a lei de Moisés dizia que o indivíduo, quando se casava, ele era dispensado do exército durante 1 ano, para assim proporcionar para a sua descendência deixar uma prole. Caso ele morra depois da batalha, ele deixa a sua semente. Ou seja, é apenas uma desculpa esfarrapada. O outro que recebeu um outro convite, ele diz assim: eu agradeço muito pelo nobre convite, mas puxa vida, infelizmente não poderei ir. Eu comprei uma junta de bois. Você não precisa de ser um pecuarista para saber que antes de comprar uma junta de boi, um boi, você precisa de olhar ele. Você vai comprar sem ver? Você não sabe o peso que ele está, se ele está doente, está cego, está manco. Não, eu tenho que provar minha junta de boi, eu tenho que olhar. Foi apenas uma desculpa.
O outro que foi convidado diz assim: se não fosse esse dia eu iria, sabe? Porque eu comprei uma terra, eu tenho que fazer medições e olhar. Você compraria uma casa sem olhar? Você pagaria o indivíduo, assinaria o contrato de compra e venda daquele imóvel sem ao menos olhar a terra? Claro que não. Mas apenas uma desculpa. E muitas das vezes, meus irmãos, os maus e os espinhos, os espinheiros, têm tomado a frente de muitas coisas que deveriam sim o povo de Deus estar tomando. Quem está me compreendendo? E como eu disse, o povo de Deus estão muito omissos nas suas responsabilidades. Eu me lembro de uma frase célebre do irmão Martin Luther King, batista. Ele disse: o que me impressiona não é o grito dos tiranos, mas o silêncio dos justos. Meus amados irmãos, Deus, Ele quer que nós nos coloquemos à sua disposição e usemos todos os talentos aos quais Ele nos confiabilizou. Há muitas lideranças que são, por exemplo, escolhidas não pela sua capacidade ética, moral ou capacidade intelectual, mas às vezes por conveniência, ou porque às vezes aquele que realmente poderia fazer não quer. Por quê? Trabalhar gera sacrifício. Oliveira, o quê? Vou me sacrificar? Eu vou dar da minha doçura? Eu vou contribuir com o meu azeite? Não, de forma nenhuma. E muitas das vezes há muitos homens e mulheres à frente de trabalhos, às vezes espirituais ou não, porque às vezes aqueles que poderiam realmente fazer estão literalmente com seus braços cruzados. Havia um servo que se chamava Robson Cavalcante. Ele deixou uma frase interessante. Ele disse: a maior crise que o país está vivendo não é a econômica e social, mas uma crise moral. Eu tive conversando há poucas semanas atrás com um indivíduo que mora em uma cidade próxima daqui. E ele disse para mim assim: eu tenho que aproveitar o máximo agora, porque é agora que nós conseguimos tirar alguma coisa desses políticos. Não importa o que eles façam, não importa se eles estão roubando, o que importa é que eles contribuem e dividem conosco os despojos, né? Eu estou usando a minha linguagem, mas foi isso que eles disseram. Ele disse. E boa parte do povo pensa assim, infelizmente. Sabe que a liderança é corrupta, ladrão? Deixa. O que importa é deixa ele roubar, mas que ele dê para a gente, está bom. E aí o povo está sendo governado por espinhos. E todos são atingidos de uma forma ou de outra. Eu fiquei muito triste semana passada, porque um companheiro lá de Rio Novo disse para mim assim: o fulano de tal estava sentado perto de mim, perto de um comício que estava sendo realizado. Chegou alguns rapazes assim, porque esse indivíduo é parente daquele político. E aqueles rapazes, sabendo disso, falou assim: dê uma cerveja para a gente. Ele tirou do bolso ali R$50 e pagou cerveja para aquelas 3 pessoas.
E daí, pastor? Tem alguma coisa, algum problema? Não teria problema nenhum se fosse um ímpio. Mas um que se diz crente, o que se diz evangélico, é um hipócrita fingido, nojento. Meus amados irmãos, Deus, Ele quer que nós nos posicionemos como servos de Deus. Nós não podemos nos corromper com este mundo e nem com esse século. Há muitas pessoas que às vezes estão fazendo a obra de Deus do jeito que dá, porque aquele que tem capacidade não querem fazer. Ah, não, para mim não dá, não. E às vezes Deus permite que aqueles que são tão crus na obra, sem tanta experiência, se sacrifiquem antes da hora, porque os preparados não acham que podem fazer absolutamente nada para o Senhor. Há uma máxima popular que é verdadeira: o povo é o reflexo da sua liderança. O povo é o reflexo da sua liderança. É como muitas igrejas, né? Não vou falar só sobre o campo da política, não, que estamos fartos. Mas é como muitas igrejas, principalmente essas que adotam a teologia da prosperidade, esses exploradores da fé, esses comercializantes da fé. Mas se você parar para pensar também, o povo também está ali porque está buscando a mesma coisa. Estão ali porque querem a mesma coisa. Dê aqui o seu tudo, dê aqui o seu voto de tanto, porque Deus vai te dar tanto a mais. Dê aqui o seu voto de 1.000, porque Deus tem 100.000 reservado para você. É um toma lá e dá cá. As pessoas são enganadas porque querem, estão buscando a mesma coisa. É o reflexo do líder. Porque uma pessoa que pensa e conhece a palavra, de forma nenhuma será enganado por esses. Em contrapartida, muitos espinheiros estão na governança de muitas igrejas, as quais os escândalos têm sido algo tão corriqueiro nos dias atuais. É muito fácil, vou ser sincero para vocês. Se eu chegar aqui, tá? Pegar aqui um vídeo, chamar alguns companheiros aqui, ir lá em uma comunidade simples ou até mesmo em um município humilde, colocar na minha caminhonete ali 20 cestas básicas, colocar um carrinho de algodão doce, né, presbítera? Dar bala e pirulito e chamar aquelas crianças e tirar uma foto com aquelas crianças humildes, dando balinha para elas, dando um pacote de arroz para elas, abraçando, tirando foto e fazendo vídeo, e dando cestas básicas para aquelas pessoas humildes, pegando algum testemunho ali, e eu colocar aqui, ó, nesse data show, e eu falar aqui no domingo aqui para vocês, aqui, irmãos, olha o trabalho social que estamos fazendo. Se for verdadeiro e autêntico, amém. Olha o trabalho magnífico. Quem poderia contribuir? Porque eu ajudei apenas 20, 30 famílias, mas são 200 que nós precisamos de atender essa semana. Tem pessoas que não vão dar R$10 de oferta aqui hoje, mas eu tenho certeza, diante de uma mentira, talvez arrancaria do bolso 1.000, 5 ou mais R$1.000. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu ouvi, vocês também devem ter ouvido a respeito de um parlamentar empresário que disse que gastou 4 milhões, recebeu 4 milhões para construir algumas casas,
e gastou apenas 1 milhão. E o questionamento é: aonde que estão os outros 3 milhões? É muito fácil entrarmos pelo caminho da filantropia com o propósito de nos enriquecer nós mesmos. E há muitas igrejas assim, há muitas lideranças assim. Não há sinceridade, não há verdade em muitos deles. Porque tudo rola o dinheiro. São os Abimeleques que estão à frente. Mas Deus, Ele marcou uma reunião conosco nesta noite, porque Ele quer que as oliveiras, as videiras e as figueiras se posicionem hoje. Deus, Ele quer que você se posicione e que seja mais útil para a glória de Deus. Quem está me compreendendo, diga glória a Jesus. Amém? Meus amados irmãos, a igreja tem se prostituído com esse sistema corrupto. Há muitas pessoas que não acreditam mais. Há muitos anos atrás, quando você falava, eu sou um pastor, havia um certo respeito. Hoje as pessoas já te olham com desconfiança. Você mora onde? Primeira coisa que pensa, será que ele comprou tudo isso com o dinheiro dele ou da igreja? E tem muitas das vezes razão para desconfiar. Porque não há sinceridade, não há honestidade, não há transparência nem integridade. Mas eu digo para vocês, independente de qualquer situação que estamos vivendo, e ainda vai piorar, olhe somente para Cristo. Porque há muitas pessoas paradas à beira do caminho, não querendo saber mais de igreja nem de congregar. Não, eu estou na minha fé, deixa eu e minha fé. Não, meu amado, você faz parte do corpo. Um membro do corpo não fica fora, não sobrevive fora do corpo. Se você está no lugar cuja liderança é corrupta, cai fora de lá. Nem eu ficaria. Mas Deus, Ele tem ainda homens e mulheres de Deus que são confiáveis. Às vezes pensamos como Elias: todos morreram, não há mais ninguém, só eu. Não, ele foi surpreendido pela palavra do Eterno. Ainda há 7.000 que não se dobraram perante Baal. Os escândalos, a tendência é se avolumar e infelizmente a crescer. Foi o próprio mestre que disse isso. Mas nós não podemos de forma nenhuma diminuir o nosso fervor espiritual. Nós não podemos de forma nenhuma apostatarmos, voltarmos atrás, jogar a toalha ou cruzarmos os braços. Não foi porque alguém explorou de você, usando um mecanismo e aproveitando da tua fé no passado, significa que no presente vai acontecer o mesmo. O que você fez, o que você dedicou, foi para o Senhor. Tenha isso na sua mente, na sua consciência. Eu não trabalho para vocês, eu não trabalho para o ministério do Evangelho Pleno, eu trabalho para o Senhor Jesus. Quem está me entendendo? Nós trabalhamos para o Rei da Glória. Então o povo, por falta de omissão, permitiu que o espinheiro colocasse fogo e matasse todo mundo. E não é isso que tem acontecido. Irmãos, venhamos e convenhamos. Você acha que a igreja de hoje está preparada? Tem um irmão, eu estava conversando com alguns irmãos, falando assim: o arrebatamento, tomara que você está preparado para subir agora? Não, porque a tribulação, para você ser arrebatado, você tem que estar preparado. E para enfrentar a tribulação, tem que estar preparado. Estamos realmente preparados? Como que está a sua vida com Deus? Você um dia vai se deparar perante o Senhor. O que você tem a apresentá-lo? Você está achando que essas palavras que eu estou dizendo para você vai cair no chão de graça? Não, isso vai servir no dia do juízo para você.
Deus, você pode fugir de mim, você pode fugir do governo, você pode fugir da justiça, você pode tentar fugir até do diabo, mas de Deus você não consegue. Um dia Deus vai te pegar. Você não escapa dele. Nem o inferno inteiro escapará dele. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Deus vai julgar um por um, segundo as suas obras, um por um. Eu não sei se o julgamento vai demorar 1 ano, 1 milhão de anos, eu não sei, mas Deus vai tratar com um por um e vai falar: cadê as suas obras? Mas Senhor, quê? Cadê as obras? No leito de morte, a pessoa promete mundos e fundos. Quando a pessoa está precisando de um socorro, o casamento destruído, falência, e etc e tal, está morrendo. Deus, se o Senhor me der oportunidade, eu vou fazer a tua obra. Deus, Ele cura, abençoa, abre a porta, livra, envia prosperidade. A primeira coisa que a maioria faz é o seguinte: esquece tudo que fez a promessa, deixa para lá. Mas não ficará assim, tá? Deus, de eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. E Ele está lá sentado, e os anjos cantando e louvando. E Ele continua sendo o mandatário principal, Ele continua sendo lá o comandante universal, Ele é o Senhor dos exércitos. E o tempo está correndo para nós, tic-tac, está correndo. Você não terá outra oportunidade a não ser essa. Descruze seus braços e vamos à luta. Estamos prestes a entrar numa grande tribulação e os crentes estão dormindo. Estamos aí ficando choramingosos porque não temos tudo que nós queremos. Eu estou meio triste, pastor, porque eu não tenho um iPhone novo. Eu sou filho de Deus, né? Você precisa de couro. Você precisa de couro e saber que o nosso Deus, Ele diz pela palavra dEle, o reino dEle não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo, meu irmão. Tem pessoas que hoje estão debaixo de um casebre, estão morando debaixo de uma casa feita de palha. Talvez não teve nenhum almoço hoje. Talvez não teve nenhum almoço, nenhum grão de arroz, nenhum grão de feijão para comer. Está de jejum forçado. Não tem o que comer. E às vezes está sendo mais fiéis do que todos nós juntos aqui, glorificando a Deus, exaltando na beleza da sua santidade. Eu ouvi uma certa vez de um africano dando testemunho, o pastor Troco. Ele disse que já tinha dias que não sabia o que era comer, não tinha o que comer. Ele orou a noite inteira, clamando ao Deus Todo-Poderoso, pedindo apenas um pouco de comida. Sabe o que Deus mandou para ele? Não foi uma carroça cheia de arroz. Não foi um gnu que saiu perdido e apareceu na sua tenda. Mandou uma jiboia, uma cobra jiboia. Ele olhou para ela e falou assim: essa é o alimento que vai alimentar a minha aldeia inteira. Foi a comida que Deus me deu. Mas o povo de Deus parece que não está tão feliz assim. O povo de Deus parece estar bem insatisfeito. Mas nós precisamos de ter a consciência que se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos completamente perdidos. Deus te chamou e me chamou também, e eu não posso retroceder. Vocês acham que eu sou diferente de vocês? Quantas vezes, e não foram uma nem duas, dezenas, centenas de vezes, nesses 25 anos pregando o Evangelho, que eu subi no altar não querendo pregar, não querendo, porque você estava em pecado. Não é todo dia que você está bem, tem dia que você quer ouvir, tem dia que você não quer pregar. Quantas vezes eu com visita para fazer, responsabilidade para realizar, não tenho vontade de ir, mas eu vou. Você faz sem você tem vontade? Às vezes sim, mas poder realizar a vontade do Pai.
E quando eu começo, e Deus ele vai e termina o trabalho dele. Nós temos que aprender a ser servos. Servos. O servo obedece. Obedece a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz: enquanto o ímpio governa, o povo geme. Não vou falar de governo, como já disse. Às vezes vão pincelando. Mas o governo de Deus, ele é perfeito. O governo de Deus é perfeito. Mas os homens nem sempre. Amém, pessoal? O homem de Deus tem que guardar o seu coração da glória, da fama, dos aplausos. Você que é pregador, você que está querendo fazer a obra de Deus, parabéns, vá em frente. Mas não se vanglorie, tá? A Renata está aqui na minha frente, aqui, ela pode dizer, estou diante do púlpito do Senhor, qual o dia que eu cheguei perto de você e fui contar vantagem da forma que Deus já me usou. Porque se eu fizer isso, eu sou um tolo. É Deus que faz. Não aceite aplauso. Olha, você pregou tão bem. Que bênção. É o diabo que está usando essa pessoa. De uma forma sutil e bem inocente. Mas se você pegar isso no seu coração, a vanglória, a soberba, a altivez vai te abatendo. O puritano John Bunyan, mesma coisa. Conta-se quando ele desceu do altar, depois de uma grande mensagem que ele pregou, uma senhora chegou perto dele antes que descesse todas as escadas e disse: ministro, que mensagem! Nunca eu ouvi uma pregação tão poderosa como essa. Ele disse: eu ouvi essas mesmas palavras pelo diabo antes de descer do altar. Forte, né? Quanto mais você se humilha, mais Deus te usa. Quanto mais você se rende a Deus, saiba de uma coisa: quem faz é o Senhor. Quem faz é Deus. Você não pode receber a glória que não é sua. Agora eu estou falando para aqueles que já estão se posicionando no seu coração em querer fazer alguma coisa, tá? A glória não te pertence, a glória só pertence ao Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Quem está me entendendo? Amém? Então nós precisamos de saber que nós não podemos ser omissos. Ah, não, deixa para o fulano, deixa para o ciclano. Deus, ele quer usar você. Ele quer fazer de você um instrumento para a glória dele. Amém, pessoal? Se coloque à disposição do Espírito Santo. Estamos caminhando para o final do ano, falta poucos dias. Agora, quantas pessoas foram influenciadas por Deus através de você? Quantas pessoas foram influenciadas pelo Espírito de Deus através de nós? E quantas pessoas que estão ao nosso redor, sofrendo, depressivas, angustiadas, pensando em cometer suicídio, com a vida destruída, caminhando por uma vida completamente catastrófica. E Deus, ele quer fazer de você um instrumento e fazer de você um resgatador, uma resgatadora de almas para esses últimos tempos. Nós fazemos parte dos trabalhadores da última hora. Estamos na hora 1/10. Ou melhor dizendo, 1/10, isso foi há 2000 anos atrás. Podemos dizer talvez que falte 15 segundos para o final do mundo. Não sou eu que estou dizendo, é o relógio dos cientistas que afirmam que talvez falte 15 segundos para o colapso, ou para um colapso. Então não dá tempo, meus irmãos, de ficar cocheando em dois pensamentos.
Precisamos de nos colocarmos à disposição e sacrificarmos. Porque Jesus, Ele sacrificou a sua própria vida por mim e por você. E o Deus Todo-Poderoso usou este homem para profetizar, para poder contar essa parábola, para advertir: vocês não querem se colocar na brecha, vocês não querem se posicionar, vocês são omissos às suas responsabilidades, vocês estão escolhendo espinheiro para poder governar, e o espinheiro é mentiroso. Você pode ver que todo político é mentiroso. Eu acredito que no coração de cada religioso também há um grande hipócrita que precisa ser destruído todo dia. Tem que ser destruído. Por isso que há muitos adoradores, muitos mentirosos que estão por aí. Mas nós, servos do Senhor, para mim concluir, precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos de provar os espíritos, se é de Deus, se não é de Deus. Quando as pessoas estão tomando passos precipitados, ao invés de casar com bênção, casam com espinheiro. Ou espinheira, né? E depois vai chorar as mágoas. Eu achei que Deus ia transformar. Eu achei que alguma coisa. Não, Deus está te mostrando, você não é uma pessoa irracional. Deus te deu inteligência. Tem coisas que não precisa Deus falar com você. Deus já colocou a essência dele na tua vida para você raciocinar e pensar. Nós temos o poder de Deus, a unção de Deus que está sobre nós. Quantas pessoas fazem alianças com espinheiros? Como o rei fez aliança com quem não deveria, e o profeta se enraiveceu contra ele, e os navios afundou. Irmão, nenhum negócio vai para frente se estiver fora da direção de Deus. Busque a direção de Deus. Pastor, mas Deus demora a responder, então aguarde a si mesmo. Aguarde. É melhor você aguardar do que você arriscar e se dar mal. Aguarde o momento certo de avançar. Procure a direção do Espírito de Deus. Amém? Procure. Consulte a Deus em tudo o que você fizer. E tome cuidado. E faça prova de Deus. Porque tem gente que, Deus me falou. Deus falou. Tem gente que Deus fala tanto, eu fico até assustado. Não, Deus falou que é isso. Tem gente que banaliza, né? Banaliza. Deus falou. E aí você vê a vida da pessoa, está tudo errada. Toda bagunçada. Como que Deus falou, e nada dá certo? Nada dá certo. Precisamos de ter a direção do Espírito de Deus. Amém? Porque você, exteriormente, você não consegue visualizar quem é, quem não é. É muito difícil. É só para pessoas com capacidade mais elevada. E mesmo assim são enganados. São enganados. Você vai conversar com uma pessoa com traços de psicopatia, até os profissionais da área ficam confusos. Difícil de lidar. Mas Deus, eles não conseguem enganar. E se você tem o Espírito Santo, você também não é enganado. Eu já contei aqui de um culto que eu estive participando. Um culto no lar que tinha umas 30 pessoas. E uma jovem dos 15, 16 anos estava profetizando para todo mundo. Eliezer. Eu estava lá. E aquela jovem tinha mais ou menos quase 30 pessoas.
Aquela jovem colocava a mão no coração das pessoas e falava: eis a minha palavra para ti, serva minha. Assim, sim, sim, diz o Senhor. E as pessoas choravam, Ela entregou 3 profecias. Eu perguntei ao Senhor por que aquela voz, aquela língua, aquilo me soou mal no meu espírito. Era uma língua muito parecida. Vocês não tiveram oportunidade de viver, graças a Deus, a experiência que eu tive. Mas, porque eu vim do lado da bruxaria, mas eu identifiquei aquela língua era igualzinha àqueles que falam na igreja. Igualzinha. Mas alguma coisa o Senhor falou assim: olha, não vem de mim. Eu falei: meu Deus, isso vem do Senhor. Ele disse para mim: não vem de mim. E na hora que ele falou comigo, eu fui até aquela moça. Eu coloquei a mão na cabeça dela e falei com ela: espírito do engano. Naquela hora, aquela menina entortou e começou a rosnar como um porco, caiu no chão endemoniada e foi expulso o demônio. Ela nem sabia onde que estava. As pessoas pararam de chorar e ficaram assustadas. O que está acontecendo? Eu falei: está acontecendo que vocês estão sendo enganados pelo diabo, estão chorando e recebendo profecia do inferno. Não é todo mundo que fala em nome de Deus, é de Deus. Não é todo mundo que fala: eis a minha palavra para ti, vem do Senhor. Faça a prova. Faça a prova. Pergunta o Espírito de Deus. Porque há muito espírito engano dentro da igreja, ou dentro das igrejas. Há muito espírito de engano. O pastor Fernando lembra disso. Na nossa igreja lá na Brasil, lembra disso? Houve um profeta lá que profetizou para ele, perto de todo mundo. A igreja estava cheia, né? Não estava muito, mas estava cheia. O pastor Fernando estava lá de testemunha. Deve ter quantos anos isso? 10 anos? 10 anos atrás. Aí aquele jovem, no final do culto, aquele jovem levanta, diretor da mocidade na época, começou a entregar a profecia para ele. Aí entregou, profecia boa. Eu lembro que era boa, não foi coisa ruim. Aí eu peguei e falei assim: meu Deus, se isso for de Deus, se for do Senhor, porque o Senhor falou comigo: não vem de mim. Se isso for do inferno, então eu vou ter uma oportunidade nesse culto. Irmão, no final do culto, eu geralmente não tenho oportunidade nesses congressos. Eu peço para não dar. Deixa os irmãos trabalharem com liberdade. O irmão lá queria convidar o pastor Marcelo para fazer a oração final. Aí, meu irmão, eu apontei o dedo para ele e falei assim: olha, o que você fala não vem de Deus. Não é o Espírito de Deus que está falando na tua boca. E não foi a primeira vez. E onde que está esse indivíduo? Perdido por aí, falando que é pastor, enganando muitos. Precisamos de ter o discernimento de Deus, andar na direção do Espírito de Deus, para que você não venha ser enganado por espinheiros por aí. Amém, pessoal? Que seja político, seja qualquer indivíduo. E até para terminar mesmo, você está achando que o anticristo vai vir em quê? É um ateu? Você está achando que o anticristo ele vai ser um ateu? Você está achando que é um cara que não conhece de Bíblia? Se você pensa assim, é você que não conhece. A Bíblia diz que ele vai sair do meio do povo de Deus. Por isso que ele é um anticristo, do meio do povo. E se vai rebelar tudo contra Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa nos ajudar e nos guardar, porque as mãos dele estão aqui conosco hoje. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Deus está aqui.